E aí pessoal, tranquilo? Aqui quem fala é o George e neste vídeo eu vou demonstrar como acessar a nossa instância do Home Assistant externamente, ou seja, através da internet, né? A nossa instância do Home Assistant ela fica localmente acessível através da nossa rede LAN, mas de forma padrão ela não é acessível externamente. Então a gente precisa utilizar um serviço extra para conseguir esse acesso externo. Pode ser uma VPN, pode ser, por exemplo, o serviço da Nabucasa, né, que é mantido pelos desenvolvedores do Home Assistant, mas é um serviço pago, né? E a proposta aqui é demonstrar como fazer esse acesso externo de forma segura, utilizando o Cloudflare, né? Então, nós vamos demonstrar isso para vocês, utilizando aqui uma instância do Home Assistant Supervised, né, instalado sobre Debian 11. Eu estou aqui na documentação do Cloudflare, da Cloudflare, né? E tenho aqui uma máquina virtual rodando, tá? Deixa eu colocar aqui na área de trabalho. Tenho aqui uma máquina virtual rodando, né? Nós temos aqui o RA Supervised sobre o Debian. Essa máquina aqui é novinha. O Home Assistant foi instalado, mas não foi feita nenhuma configuração nele, tá? Então, o primeiro passo que nós vamos fazer aqui é configurar o Home Assistant. Então, eu vou fazer login aqui na minha máquina, digitando aqui o meu usuário e a minha senha. Pronto, já loguei aqui na máquina virtual e para fazer o acesso remoto via SSH, a gente vai precisar saber do IP, né, dessa máquina virtual. Então, rodando aqui o comando hostname "-i", nós vamos poder verificar qual é o IP da nossa máquina. Nesse caso aí, esse primeiro, né, 192.168.0.210. Como é que nós vamos fazer esse acesso? Eu estou aqui com o terminal do Windows, tá? Estou utilizando aqui o Windows, deixa eu maximizar ele aqui. E aqui a gente pode rodar o seguinte comando, a gente digita aqui ssh espaço, o nome do usuário lá do nosso Debian, que no meu caso aqui é o George, arroba o endereço IP que a gente acabou de verificar lá, 92.168.0.210. Vamos dar um Enter. Como eu já tinha feito esse acesso previamente, ele vai me pedir a senha do usuário aqui normalmente, mas se for a primeira vez que a gente vai fazer esse acesso, ele vai pedir para você salvar uma chave, né, criptográfica. Você tem que digitar yes para que ele salve essa chave e o próximo login seja mais tranquilo, mais fácil. Então, eu vou digitar aqui a minha senha. Pronto. Digitei errado aqui, deixa eu digitar novamente. Pronto. Estamos logados aqui no Debian, remotamente via protocolo SSH. Então, já sei qual é o IP do meu Debian, né? O IP aqui do Debian e consequentemente do Home Assistant. Então, vou copiar ele aqui do terminal diretamente. Eu vou rodar ele por aqui, hostname "-i". Aqui está o nosso IP. Eu vou copiar ele aqui, Ctrl C. Vindo aqui no navegador, nós vamos colar ele aqui e vamos acessar. Já está salvo aqui. Ao final a gente acrescenta, né, 2 pontos e a porta aqui do nosso Home Assistant, que é 8123. Pronto, como vocês podem ver, o Home Assistant ele está instalado, mas não está nada configurado ainda. Então eu vou criar aqui um usuário bem simples, apenas para demonstração, George. E o nome é George, o usuário é George também. A senha eu vou colocar 123, apenas para demonstrar, então não tem importância ser uma senha. Extremamente fácil. Criar conta. Vou clicar aqui para ele detectar automaticamente aqui a minha localização. Tranquilo. Próximo. Aqui, deixa ele carregar. Aqui são opções para a gente marcar para envio de diagnósticos do sistema. Ele não carregou aqui, mas é para isso que serve. Eu não vou marcar nada. Vou apenas avançar aqui. Próximo. Ele já detectou aqui algumas integrações, alguns dispositivos na rede, mas nós não vamos mexer nisso agora e terminar. Pronto. Aí está o nosso Home Assistant instalado aqui sobre o Debian 11, né? Funcionando aí, ó. O cardzinho aí do tempo.
Temos outro cardzinho aqui, bem interessante. Bom, o nosso sistema está cru e nós não vamos mexer nele por enquanto. Agora nós vamos para a página da documentação do Cloudflare para a gente entender o que a gente precisa fazer para garantir, né, o acesso externo utilizando essa tecnologia da Cloudflare. Né? E é importante dizer que, utilizando aqui o Home Assistant Supervised, nós poderíamos fazer o acesso externo através da instalação de um add-on. Né? Se a gente vier aqui em configurações, add-ons, não tem nada instalado aqui. Se eu for em loja de add-ons, não vai aparecer aqui nenhum plugin, nenhum add-on referente ao acesso externo via Cloudflare. Então, para isso, a gente precisaria instalar um repositório externo, né, de um terceiro para fazer esse acesso. A proposta desse vídeo aqui, desse tutorial, é exatamente fazer esse acesso, garantir esse acesso, sem depender desse add-on, né, utilizando aí apenas o binário, né, do Cloudflare, na própria máquina em que está instalado o nosso Home Assistant. Então, no próprio Debian, a gente vai instalar o binário do Cloudflare e assim garantir o acesso seguro, o acesso externo, né, à nossa instância do Home Assistant. Bom, eu vou voltar aqui então para a documentação do Cloudflare. Então aqui a gente já vê, né, a gente já inicia aqui com Setup, né, Your First Tunnel, né, configure aí o seu primeiro túnel. E aqui a gente tem duas opções, né, via Dashboard, que aqui utiliza a página lá do Cloudflare, onde ele carrega e é possível criar um túnel pela interface, mas a gente aqui vai utilizar a via da linha de comando, né, via the command line. Então vamos clicar aqui. Aqui, né, ele vai falar sobre os pré-requisitos, né, o que nós precisamos para fazer esse acesso externo. E como ele sugere aqui, nós precisamos ter um domínio registrado, e pode ser um domínio gratuito, como por exemplo os da Freenom, né, que não é o objetivo do vídeo demonstrar, mas vocês podem pesquisar aí no YouTube, no Google mesmo, como registrar um domínio gratuito lá na Freenom, né? Então pode ser um domínio gratuito ou então um domínio que você assinou no registro.br. Eu particularmente recomendo ter um domínio conhecido como .nom.br, né? Ele é muito barato e você pode registrar por vários anos por um preço bem acessível e você vai poder ter, né, uma forma de acessar, né, os seus serviços auto-hospedados aí na sua residência, né, com um domínio ali personalizado. Bom, então sem mais conversa, vamos lá. Aqui nós temos algumas opções de instalação do binário aí do Cloudflare. Nós temos aqui para Windows, Mac, Linux ou então a partir do código-fonte. Aqui o que nos interessa é a versão para Linux, né? Nós estamos utilizando aqui o Debian Linux. E aqui nós vamos nessa opção aqui, ó, visite a página de downloads, né, para encontrar outros pacotes aí para o seu sistema. Então nós vamos clicar aqui em Downloads. Ele vai nos jogar para essa página aqui, tá? E aqui em Linux nós vamos clicar aqui, né, nesse link que vai nos direcionar para o repositório do Cloudflare. Então eu vou clicar aqui. Ele abriu aqui essa nova página e aqui ele vai mostrar as versões do sistema operacional que nós temos disponíveis, né? O Debian Buster e o Debian Bullseye, que é o Debian atual, né? A versão atual do Debian. Então nós vamos utilizar esses comandos aqui para instalar o repositório do Cloudflare no nosso sistema e assim permitir que a gente possa instalar com o comando, né, sudo apt install Cloudflare. Isso é interessante porque instalando via repositório, o binário ele vai atualizar sempre que a gente verificar se existem atualizações, ele vai verificar se existe atualização para esse binário e vai atualizar com o comando, né, sudo apt update e sudo apt upgrade. Tá? Então, nós vamos copiar aqui o primeiro comando, né, começando com o sudo, né, sudo mkd, ele vai criar uma pasta, um diretório. Deixa eu copiar aqui novamente. Agora sim, nós vamos voltar aqui no terminal, né? Nós estamos logados aqui com o nosso usuário via SSH. Colei aqui, dou um Enter, ele vai pedir a senha, eu vou digitar aqui,
Pronto, ele já criou lá o diretório. Agora a gente vai pegar este comando aqui, né, que é o comando que começa com o cur, que ele vai baixar aqui a chave, né, a chave de autenticação aí do repositório da Cloudflare. Então a gente vai colar ele aqui, damos um enter. Pronto, ele já fez aí o download. Agora nós vamos copiar aqui a linha do repositório propriamente dita, né, e colocar ele lá dentro de uma pasta dentro do diretório etc/apt, né, onde ficam lá as listas de repositórios que a nossa distribuição Linux tem acesso, né, para atualizar os seus softwares. Então colamos aqui, vamos dar um enter. Pronto, né, ele já copiou. E por último nós vamos agora rodar o comando para que o sistema verifique se existem novos pacotes disponíveis e depois, né, com sudo apt update e em seguida sudo apt install Cloudflare. Então vamos colar aqui, enter. Como a gente já tinha colocado a senha antes, ele não pediu novamente, tá? E aqui ele vai baixar o pacote do Cloudflare, tá? Já está baixando lá do repositório. Quando esse download finalizar aqui, eu volto para a gente continuar com a nossa configuração. Bom, pessoal, o download já finalizou, né, e a instalação do pacote já foi feita. Então a gente vai limpar essa tela com o comando clear. E agora nós vamos iniciar a configuração propriamente dita. Nós vamos fechar essa página aqui. Nós vamos voltar aqui um pouquinho para que a gente siga, né, os passos. O primeiro passo aqui foi baixar e instalar o Cloudflare, o binário do Cloudflare. E agora a gente vai precisar fazer a autenticação. Então o comando é esse aqui, Cloudflare Tunnel Login. Nós vamos copiar isso daqui, vamos voltar no terminal e vamos colar aqui o nosso comando. Damos um enter. Ele vai nos retornar esse link aqui, ó. E nós vamos fazer o que? Nós vamos copiar esse link. Copiamos ele aqui com Ctrl C. Vamos colar aqui numa nova aba do navegador. Enter, né? Quando a gente der Enter aqui, ele vai pedir uma confirmação para a gente, ele vai direcionar para o site lá da Cloudflare, né? Importante reforçar isso. Um dos pré-requisitos é ter uma conta na Cloudflare, uma conta gratuita, onde a gente tem um domínio lá, né? Um domínio registrado lá, que esse domínio vai estar sendo gerenciado pela Cloudflare, tá? Isso é importante. E ao fazer esse login aqui, ele vai baixar um certificado lá na nossa máquina, que esse certificado vai ser fundamental para que o nosso túnel consiga fazer essa comunicação segura, tá? Entre a nossa rede LAN e a internet. Então vamos dar um enter. Olha só, ele nos redirecionou aqui para a página da Cloudflare, né? Eu já estou logado aqui, então ele já vai listar aqui os meus domínios. Se eu não estivesse logado, ele ia pedir para a gente fazer o login. Então, eu vou selecionar esse meu domínio aqui, que é um domínio de teste com a terminação .tk, criado lá na Freenom, né, gratuitamente. Então, vou selecionar. E aqui ele pede, né, para a gente autorizar. Vou clicar em autorizar. Beleza, ele já diz aqui que a gente já pode fechar essa página, então vou fechar. Voltar aqui para a documentação. Se a gente voltar aqui no terminal, vai ver que ele baixou um pacote chamado, um binário chamado cert.pen, aqui na pasta home do meu usuário, aqui na minha máquina Linux. Então a minha pasta home /george/ e ele criou uma pasta oculta, né, que começa com um ponto, então ponto Cloudflare. E lá dentro tem esse certificado aqui. Voltando aqui na documentação, agora a gente precisa fazer o terceiro passo, que é o que? Criar o túnel. A gente baixou o certificado e agora a gente precisa criar um túnel, né, e dar um nome para ele. Então vamos copiar esse comando aqui, Cloudflare Tunnel Create. Copiamos, voltamos no terminal, vamos colar aqui. E onde tem name aqui, nós vamos dar um nome para o nosso túnel, né? Como eu estou fazendo aqui um teste no laboratório, eu vou colocar o nome do meu túnel como Gcasa. E vou dar um Enter.
ele acabou de criar o nosso túnel, né, o nosso arquivo do túnel, né, ele já mostra aqui qual é o UUID desse túnel, né, tá aqui. Nós vamos precisar dessa informação daqui a pouco. Então eu vou até copiá-la aqui, né, Ctrl C. E agora vamos voltar lá na documentação para ver os próximos passos. Bom, nós criamos o túnel, né? E agora nós vamos precisar criar um arquivo de configuração, tá? Nós criamos o túnel, baixamos o certificado e agora nós precisamos de um arquivo de configuração. Esse arquivo ele tem a extensão .yml, né, ou YAML, como alguns preferem chamar. E a configuração que nós vamos usar nele é basicamente, deixa eu encontrar aqui, nós vamos, aqui do lado nós temos várias opções, né? Se a gente vier aqui em Configuration e aqui em Ingress Roles, nós temos aqui essa configuração aqui, que é exatamente a configuração que nós vamos usar no nosso arquivo, tá? E esse arquivo vai ficar onde? Vai ficar dentro da pasta que o Cloudflare acabou de criar, né? Se a gente verificar aqui onde a gente está com o comando pwd, ele vai mostrar que a gente está na pasta home do meu usuário, George, tá? E se eu der um ls aqui para listar os diretórios, ele não vai mostrar nada, porque aquela pasta é oculta. Então, para visualizar ela, a gente dá um ls-la. E ele vai mostrar, olha só, em azul que nós temos uma pasta oculta. Para entrar nessa pasta, nós damos o comando cd.c. Teclando aqui a tecla Tab, ele vai autocompletar e a gente dá um Enter. Eu vou limpar aqui a tela. Se eu der um comando ls aqui, ele vai mostrar que nós temos o arquivo do túnel com uma terminação .json e nós temos aí o certificado, né, cert.pen. Bom, nós estamos aqui na pasta do Cloudflare, né, e agora nós vamos precisar criar o nosso arquivo de configuração. Antes disso, nós vamos precisar daquele nosso arquivo do túnel, tá? Então, dando um ls aqui, ele já aparece aqui pra gente. Eu vou copiar ele aqui, tá? Dando um Ctrl C e vou colocá-lo. Vou abrir aqui o terminal novamente, vou abrir uma nova aba do terminal. Vou colar ele aqui só para não esquecer, tá certo? Então vamos voltar aqui na nossa aba onde a gente estava trabalhando e agora a gente vai criar o nosso arquivo de configuração, né? Existem várias maneiras de criar, mas eu gosto de utilizar essa daqui, dando o comando sudo nano e o nome do arquivo que a gente quer criar, que é o config.yml. Enter. Voltando aqui na configuração, na documentação do Cloudflare, nós vamos copiar essas linhas aqui que nós vamos utilizar como exemplo. Então, copiar, voltamos ao terminal, colamos aqui, nós vamos substituir isso daqui pelo nosso arquivo do túnel, né, corretamente. Então, vindo aqui na outra aba do navegador do terminal onde nós colamos, nós vamos copiar aqui esse nome, né? Na verdade é alfanumérico, então Ctrl C, voltamos aqui e vamos substituir essa primeira linha, no caso a parte referente ao túnel, vamos excluir aqui, vamos colar, pronto, aqui está. E aqui nós vamos precisar colar também, tá? Nós vamos apagar aqui, nós vamos deixar a terminação .json. E aqui nós vamos colar o nome correto do nosso túnel, pronto. E vamos precisar corrigir aqui o caminho, né, onde está localizada essa pasta e o arquivo do túnel. Então aqui está como se fosse no root, mas nós estamos no home do meu usuário. Então a gente altera aqui colocando home/George, pronto, agora está correto. E aqui embaixo, né, em Ingress, nós vamos colocar os serviços que nós vamos querer acessar. No momento, a gente está fazendo esse teste apenas com o Home Assistant. Então aqui nós vamos colocar o endereço que nós queremos
para acessar lá a nossa instância do Home Assistant. Nós podemos colocar o domínio, né, por extenso ou da forma como está na raiz, né? Tipo, nós podemos colocar meu domínio.tk, né, da forma como está lá, ou nós podemos utilizar como se fosse um subdomínio, né? Nós podemos colocar, por exemplo, RA, nós podemos colocar como RA traço, e aqui o nosso domínio que está registrado lá na Cloudflare. Aqui embaixo nós vamos colocar o endereço IP do nosso Home Assistant. Então aqui 192.168.210.2.8123. Beleza. E esses serviços aqui de baixo nós não vamos precisar deles por enquanto. Essa linha de baixo nós devemos manter, né, que é o HTTP status 404. Então aqui a gente salva dando um Ctrl O, Enter e Ctrl X para sair. Voltando agora aqui na documentação, nós vamos voltar aqui na parte de setar o túnel, né, na configuration file. Nós já configuramos lá, beleza? Vamos voltar aqui em setup a tunnel mesmo, tá? E vamos seguir os passos aqui que a gente estava seguindo. Então a gente já baixou, instalou o Cloudflare, já autenticou, né, nos servidores, já criou aqui o nosso túnel. No meu caso eu criei o túnel com o nome de gcasa. Criamos o arquivo de configuração e agora nós vamos precisar iniciar o tráfego para o nosso túnel, tá? Mas isso a gente vai ter que esperar um pouquinho. Agora a gente vai voltar, né, lá no nosso Home Assistant, que está aqui instalado, né, limpo, cru, sem nada. Nós vamos precisar aqui colocar uma configuração nele, certo? Nós vamos precisar fazer o seguinte. Primeiramente, nós vamos aqui em configurações, add-ons. Nós vamos precisar instalar um add-on para a gente fazer algumas alterações no arquivo de configurações. Então, vou digitar aqui File, Editor e vou instalar ele aqui. Esse arquivo vai permitir que a gente altere o arquivo de configuração do Home Assistant, né, de dentro aqui da própria interface. Pronto. Vou colocar para mostrar na barra lateral e vou iniciar aqui o serviço. Se a gente olhar aqui no log, ele já iniciou corretamente. Se eu vier aqui em File Editor, né, ele já vai abrir aqui para a gente a página onde nós podemos aqui selecionar o arquivo de configuração e editá-lo, né, de acordo com a nossa necessidade. Nós não vamos fazer isso agora. Antes disso, nós vamos vir aqui em configurações, sistema e rede. Nós vamos precisar deixar o IP do nosso Home Assistant fixo, né, para que ele não perca o acesso externo. Então, vindo aqui em IPv4, vejam que ele está como DHCP. Eu vou mudar aqui para estático. Aqui está, né, o nosso IP. Aqui o endereço do nosso gateway nós não modificamos. No servidor DNS, nós podemos aqui adicionar mais um servidor, então retirar o servidor aqui local da nossa rede. Eu vou excluir isso daqui e vou colocar o servidor da própria Cloudflare, né, que é 1.1.1.1 e vou salvar. Pronto, ele não pediu nem para a gente reiniciar, então nosso IP aqui está fixo. Nós podemos agora voltar para as demais configurações. Bom, depois de configurar o IP como fixo, nós vamos precisar agora adicionar uma linha, né, algumas linhas lá no nosso arquivo de configuração. Então nós vamos vir aqui em File Editor. Ele já abriu aqui no nosso configuration.yaml, né? Vindo aqui na última linha, vamos dar dois enters e vamos dar um Ctrl V aqui para colar essas linhas de código aqui, tá? Nós precisamos disso aqui, o Home Assistant precisa disso aqui para acessar
para garantir que o acesso externo funcione, tá? Esse IP aqui embaixo nós vamos alterar para o IP da nossa instância do Home Assistant, ou seja, aquele IP que a gente está acessando ele lá, tá? Que é 192.168.0.210. E apenas isso. Agora nós vamos aqui, ó, salvar, tranquilo. Vamos vir aqui em ferramentas do desenvolvedor, vamos verificar se a configuração está ok, né? E está. E agora nós vamos precisar reiniciar aqui o nosso Home Assistant. Vamos aguardar aqui o reboot para a gente dar continuidade ao nosso tutorial. Bom pessoal, o Home Assistant ele acabou de reiniciar, tá? Nós não vamos precisar fazer nada agora com ele. Nós vamos voltar agora lá para a nossa documentação do Cloudflare. Nós já fizemos a criação do túnel, criação do arquivo de configuração, né? Só que antes da gente prosseguir aqui, tem um detalhe importante, né? Voltando aqui no terminal, nós estamos dentro da pasta, né, oculta Cloudflare. Se a gente der um ls-l, ele vai listar os arquivos aí. E vocês podem ver que o arquivo do túnel e o arquivo das credenciais, né, ele não tem as permissões necessárias para execução, né? Se a gente tentar fazer dessa forma aqui, ele vai dar um erro dizendo que não é possível ter acesso ou que não consegue executar. Então a gente vai precisar dar as permissões apropriadas para que esses dois arquivos consigam executar. Para isso então nós vamos aqui com sudo chmod 755. Vamos digitar aqui as iniciais aqui do nosso túnel, né? Vou colocar 8E e vou teclar tab, né? Ele autocompleta, e cert tab para autocompletar. Então aqui vou dar um enter. Se a gente der agora um ls-l, vocês vão ver que os arquivos mudaram de cor, né? Indicando que agora eles têm permissão de execução. Se vocês virem aqui do lado também, mudou a forma como está presente aqui as permissões. Olha só, RW, em cima ele não tinha absolutamente nada. Então, pronto, garantimos que os arquivos têm permissão de execução. Voltando aqui na documentação do Cloudflare, né, ele dá aqui para a gente o comando que a gente vai precisar utilizar para fazer, né, o início do tráfego para o nosso túnel. Então vamos copiar aqui, vamos aqui no terminal, colar. Eu não copiei, né? Copiar. Vamos voltar no terminal e colar. Aqui em name nós vamos colocar o nome do nosso túnel, né, que foi gcasa. E em hostname nós vamos colocar o nome que nós quisermos usar como subdomínio. Nós colocamos lá no arquivo de configuração RA-, né? Dessa forma nós colocamos RA- e o domínio que nós vamos querer, que está registrado lá na Cloudflare. Então aqui vamos dar um enter. Ele está dizendo que o hostname é inválido. Nesse caso a gente vai precisar alterar também nosso arquivo de configuração. Então sudo nano config. Aqui nós vamos alterar este hostname para RA. E vamos salvar novamente, Ctrl+O, Enter e Ctrl+X. E vamos novamente digitar aqui o comando, então, Cloudflare Tunnel Route DNS gcasa, né, para o subdomínio RA. Enter. Ele retornou aqui a mensagem com sucesso, dizendo que foi criado uma entrada CNAME, é como se fosse um subdomínio, né? Então vai ficar RA. O domínio que a gente tem registrado lá na Cloudflare. Beleza? Isso aqui está feito. E agora a gente pode testar iniciando o túnel, né? O comando para iniciar o túnel é esse aqui, né? Cloudflare Tunnel Run e o nome do nosso túnel. Então vamos testar aqui, copiar, vamos colar, vamos substituir o name ou UUID pelo nosso túnel gcasa e Enter.
Bom, ele apresenta algumas mensagens de erro ali, mas isso não deve ser uma preocupação, certo? Nós podemos testar, inclusive, se já estamos com acesso externo ao nosso Home Assistant. Então, vamos aqui no navegador, vamos digitar aqui RA. O domínio que a gente indicou, né, que está registrado na Cloudflare, e vamos testar. Pronto, né, como vocês podem ver, já estamos com acesso externo ao nosso Home Assistant de forma tranquila, de forma transparente, né, e o melhor, sem depender de nenhum add-on, sem depender de nenhuma configuração que não dependa dos recursos internos do Home Assistant. O que nós fizemos no Home Assistant foi somente colocar 3 linhas de código indicando, né, o comportamento dele em relação à questão do acesso externo. O Cloudflare nós instalamos na própria máquina, no próprio Debian, não vai conflitar com o Home Assistant. Eu vou mostrar para vocês isso, inclusive eu vou logar aqui remotamente aqui no nosso Home Assistant. Então meu usuário é o George e a senha 123. Aí estamos, né, no nosso Home Assistant. Vocês podem ver que é a mesma instância, né? E para comprovar isso, eu vou aqui em configurações, sistema, rede, para que vocês vejam que é o mesmo IP que a gente fixou lá, 192.168.0.210. Então, nós estamos com acesso externo ao nosso Home Assistant, tá? Só que tem mais uma coisa para a gente fazer, para ficarmos totalmente seguros de que teremos sempre o nosso serviço à disposição, ou seja, mesmo que falte energia, energia volte, nós precisamos garantir que a gente vai continuar com esse acesso, né? E como é que nós fazemos isso? Da forma que nós fizemos aqui, né, nós executamos o túnel manualmente, mas se a gente fechar aqui o terminal, o túnel vai fechar a conexão. Então nós precisamos tornar o Cloudflare um serviço do sistema, né, para que ele inicie junto com o sistema e assim garanta sempre a disponibilidade. Então aqui eu vou dar um Ctrl C para cancelar aqui a execução do túnel. Vou limpar aqui a tela. Vou voltar aqui na documentação do Cloudflare, tá? Vamos aqui na documentação. E aqui, onde a gente tem a opção de Run the Tunnel, nós temos logo aqui embaixo uma opção como Run as a Service, ou seja, rodar como um serviço. E é isso aqui que nos interessa. Então nós vamos clicar aqui. Nós estamos aqui no Linux. E aqui ele vai dar os comandos que a gente precisa. Na realidade é apenas um comando, que é esse aqui, Cloudflare Service Install. Ele vai instalar, né, o binário ali do Cloudflare como um serviço do sistema. Então nós vamos copiar. Bom pessoal, de volta aqui no terminal nós vamos instalar o Cloudflare como um serviço do sistema, né, e nós vamos rodar o comando Cloudflare Service Install. Damos um Enter. Ele apresentou um errinho aqui de permissão, né? Nós vamos então fazer com o sudo. Então nós vamos colocar um sudo aqui antes, sudo, damos um enter. Se ele apresentar esse erro, né, se ele disser que não conseguiu determinar o diretório padrão, nós vamos fazer da seguinte forma, né? Tem um comando que a gente roda para indicar qual é o diretório padrão de configuração aí do nosso Cloudflare. Então vamos copiar aqui, eu já copiei o comando, vamos colar aqui. E aqui nós só vamos alterar aqui onde tem username, né? No caso aqui eu vou colocar o meu usuário, que é o George. Aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, --config, estou indicando onde está o meu arquivo de configuração. Está dentro da pasta, está no meu usuário George, dentro da pasta home, na pasta oculta .cloudflare. Então, feito isso, a gente aqui dá um enter e pronto, o serviço está instalado. Então, voltando aqui na documentação do Cloudflare, o próximo comando que a gente tem que executar é o systemctl start Cloudflare, que é para a gente verificar se o serviço está rodando. Então, copiamos, colamos aqui, Enter.
Ele deu um errinho aqui, está pedindo a senha, né? É necessária a autenticação para iniciar Cloudflare.service. É porque foi executado sem o sudo. Então vou cancelar aqui, vou colocar um sudo antes e vou colar aqui o comando. Então enter, beleza. E agora a gente pode verificar se o serviço está rodando, trocando o start aqui por status. Então enter. E como vocês podem ver, está aqui, ó, Active Running, né? O serviço do Cloudflare está rodando. Então o nosso Cloudflare já está instalado como serviço. Bom, voltando aqui na documentação do Cloudflare, né, nas etapas finais aqui, nos próximos passos, ele sugere que a gente reinicie, né, o nosso túnel com o comando systemctl restart Cloudflare, né, para garantir que o túnel vai subir corretamente. Então vamos voltar aqui no terminal, vamos colocar um sudo antes, vamos colar o comando e vamos dar um enter. Pronto, o serviço foi reiniciado e agora nós vamos voltar aqui no comando de status para ver se ele está rodando mesmo. Está rodando perfeitamente e agora a gente vai verificar se o acesso externo está funcionando. Então, Ctrl C para cancelar. Vamos voltar aqui no navegador. Vamos recarregar essa página aqui, ela pode estar em cache, né? Vamos recarregar aqui. E pronto, né? O sistema carregou, então significa dizer que o túnel está funcionando perfeitamente, corretamente. Então vamos logar aqui. O meu usuário é o George, a minha senha é 123 e voilá, né? Estamos aí dentro da nossa instância do Home Assistant, nossa instância local, acessando ela via internet através de um domínio, né, que a gente registrou e utilizando um subdomínio. Então, se a gente vier aqui no IPv4, vocês vão ver que é o mesmo IP, é a mesma instância do Home Assistant que a gente está conseguindo acessar de fora da nossa rede LAN, né? E a gente não precisou instalar nada, somente acrescentar algumas linhas no arquivo de configuração. Tranquilo, pessoal? Então, aí está, né? No vídeo futuro, né, eu pretendo demonstrar como fazer isso aqui numa máquina separada, ou seja, você instalar o Cloudflare numa máquina separada e através dessa máquina você garantir o acesso a esses outros serviços, como Home Assistant, Portainer e assim por diante, tá? Só reforçando que esse método aqui foi feito numa instância do Home Assistant Supervised instalada sobre o Debian 11, ok? Na versão container é um pouquinho diferente, mas é perfeitamente possível de fazer, tá? Então a gente tem aí esta redundância. Bom, para garantir que a instalação do Cloudflare não vai causar nenhum problema ao Home Assistant, nós vamos aqui em configurações, nós vamos aqui em sistema, reparos, vamos aqui em informações do sistema e vocês vejam aqui que o nosso sistema está saudável, true, né, verdadeiro, e suportado, true. Vocês podem verificar ao longo dos dias, né, mas acredito que isso aqui não dará problemas. Eu já usei esse tipo de instalação por muito tempo e nunca deu nenhum problema, né? Daria problema se a gente instalasse, por exemplo, um container que o supervisor iria reclamar de que ele não conseguiria gerenciar aquele container. Bom, pessoal, é isso. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor de alguma forma, possa ajudar de alguma maneira. E só para finalizar mesmo, nós vamos simular aqui um reboot aqui da nossa máquina Debian para garantir que o serviço vai voltar quando o sistema reiniciar. Então, aqui no terminal, eu vou dar um comando para que a máquina virtual aqui, ela reinicie. Ela está aqui funcionando. Então eu vou dar um comando aqui, que vai ser o sudo reboot. Vou dar um enter. E se eu vier aqui, vocês vão ver que a máquina está reiniciando. Vamos aguardar alguns segundos. Pronto, ela vai reiniciar agora. Vamos dar um enter aqui para agilizar um pouquinho o boot.
Beleza, pessoal. Ele deu um errinho ali, não sei se vocês perceberam, de que tinha falhado a inicialização do Cloudflare, do binário do Cloudflare, tá? E eu tranquilizo vocês que isso é perfeitamente normal, porque ele tem um atraso realmente na inicialização, mas quando o sistema termina de iniciar, ele sobe, né? Então nós vamos verificar isso aqui na prática. Vamos verificar se o nosso IP realmente está fixo, né, e ele não se perdeu com o reboot da máquina. Então nosso IP é esse aí, vou dar um Enter, está funcionando normal, vou colocar aqui a minha senha, pronto, estou logado novamente. Agora nós vamos verificar se o Cloudflare está rodando. Então sudo systemctl status Cloudflare, Enter, vou confirmar com a senha. E pronto, né? Está aí, ó, Active Running. Nosso Cloudflare está rodando como serviço na nossa máquina Debian. Vou dar um Ctrl C aqui. E agora nós vamos conferir se o nosso acesso externo está de pé ou se ele não conseguiu funcionar. Então, eu estou aqui ainda no Home Assistant, mas ele pode estar como cache. Eu vou dar um F5. Percebam que ele voltou para a página de login, porque isso é comum. Se a gente apertar o F5 ele volta, mas ele está funcionando normalmente. Então vou fazer aqui o login, na minha senha 123. Estamos aí dentro da dashboard do nosso Home Assistant, com o nosso domínio aqui configurado, né? Comprovando mais uma vez que é a mesma máquina. Vou aqui em configurações, sistema, rede, IPv4, e aqui está o nosso IP fixado lá no início do nosso vídeo. Ok, pessoal, então é isso, né? Aí está a nossa instância acessível via internet, né? Funcionando perfeitamente. O Cloudflare instalado como um serviço, né? que vai iniciar junto com o Debian sempre que houver um reboot, sempre que a máquina reiniciar, se faltar energia, se o mini PC, o computador tiver a opção de ligar quando a energia voltar, o seu túnel vai subir e você vai continuar tendo acesso ao seu Home Assistant. Tranquilo? Então é isso. Obrigado pela atenção até aqui e até um próximo vídeo.